o sistema aeróbio, que é o nosso sistema predominante, tá? Predominante dos seres humanos. Nós somos seres aeróbios, ainda que tenhamos a possibilidade de realizar uma produção ainda que limitada por vias anaeróbias. Né? É um sistema que depende muito do coração, né? E também dos pulmões, né? Por isso é chamado de aptidão. Aptidão aeróbia é também chamada de aptidão cardiorrespiratória, né? Porque esses sistemas eles estão diretamente ligados ali ao transporte de oxigênio, né? E no caso da atividade física, para levar o oxigênio para as células musculares. Então, diferentemente do anaeróbio, depende do oxigênio para a produção de ATP. A gente já falou que a produção de ATP acontece aonde? Dentro daquelas organelas que são as mitocôndrias, e a produção de energia, né? A produção de energia, eu falei que é errado, né? Mas na verdade a produção de ATP, né? E às vezes a gente fala mesmo, a gente tem que ter ciência que energia não se produz, se transfere, né? No caso aqui do alimento para o ATP, né? No caso do aeróbio, gera uma produção de ATP muito maior do que os sistemas anaeróbios. E então, predominantemente em atividades físicas de duração considerável, né? Que, na verdade, é em função da intensidade. Longa duração, seria melhor falar da possibilidade de longa duração. Mas se eu der uma caminhada de 3 minutos, que não é longa, mas se for uma caminhada, ainda assim, é uma via aeróbia, né? Então, acho que a intensidade é melhor do que falar de duração em termos de determinantes. O processo, é importante falar que o processo de produção de ATP pela via aeróbia é chamado de fosforilação oxidativa. Né? Fosforilação por quê? Porque o ADP vai ser fosforilado, né? E, portanto, vai se converter a ATP. E oxidativa por conta do oxigênio. Agora é importante falar, a mesma glicólise que a gente falou, da glicose até o piruvato, ela é a mesma, tanto para anaeróbia como para aeróbia. O que é que vai determinar se essa glicólise flui por uma via aeróbia ou por uma via anaeróbia? Vocês conseguem arriscar? É exatamente a disponibilidade de oxigênio. Se eu tenho oxigênio disponível, essa glicólise flui por uma via aeróbia. Se eu não tenho oxigênio disponível, como no caso do exercício de alta intensidade, né, disponível de forma suficiente, porque o oxigênio está indo para as células, mas a demanda, no caso do anaeróbio, é maior. Né? Então, a glicólise ela é comum. Só que no caso do aeróbio, em vez de se converter a lactato, essa glicólise vai fluir para outras duas vias que fazem parte do sistema anaeróbio, que é o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, também chamada de cadeia de transporte de elétrons. Então, a glicólise aeróbia ela é igual à glicólise anaeróbia, porém com oxigênio disponível, ao invés do piruvato receber o hidrogênio e se converter a lactato, ele, na verdade, se converte a uma outra substância, não precisa vocês ficarem tão preocupados com essas nomenclaturas, né, que é o acetil-CoA, e esse acetil-CoA, então, vai entrar no ciclo de Krebs, tá? Então, pequeno resumo, sistema TPCP. Isso aqui, pessoal, é como se fosse a membrana da mitocôndria. A gente está dentro da célula. Isso aqui que eu estou mostrando é como se fosse a membrana da mitocôndria. E para ilustrar o quê? Que o sistema anaeróbio acontece aonde? No citoplasma. Tanto o sistema ATP-CP como a glicólise anaeróbia. Então, a glicólise acontece no citoplasma até piruvato. Tem oxigênio suficiente? Não. Então, vai para uma via anaeróbia com formação de lactato ainda no citoplasma. Tem oxigênio suficiente? Tenho. Então, vai entrar na mitocôndria, já se convertendo a acetil-CoA, e vai dar origem, então, ao ciclo de Krebs. Já antecipo para vocês que o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons, ou cadeia respiratória, são vias cooperativas. Cooperativas em que sentido, pessoal? Que os produtos, né? Que produto? O hidrogênio que é arrancado da glicose ou de outro substrato, ele é que vai para a cadeia respiratória para formar ATP. Quem é o carreador principal? É o NAD. E agora a gente, né, aquilo que a gente falou lá da via anaeróbia, o NADH, o NAD, que vai captar esse hidrogênio,
formando NADH, é ele que vai carrear para a cadeia respiratória e lá vai acontecer a produção de ATP, né? Ou seja, tenho aqui a minha glicólise acontecendo até piruvato, que iria por uma via anaeróbica se o oxigênio não estivesse disponível, mas uma vez que o oxigênio está disponível, ele vai se converter a acetilcoenzima A e vai entrar no ciclo de Krebs, tá? Vai entrar no ciclo de Krebs. E os hidrogênios arrancados do substrato, eles vão para a cadeia de transporte de elétrons, que eu já falei, também chamada de cadeia respiratória. Lá, eles vão passando por uma série de transportadores até finalmente reagir com oxigênio para formar água e ATP, né? Então, vejam vocês, pessoal, coisa interessante. O oxigênio, ele só entra na jogada no final do processo, que é para receber aqueles hidrogênios e formar água, né? Isso é interessante. Ele só entra aqui. Mas se ele não estiver disponível de forma suficiente, quem é que vai ficar acumulado? Os íons hidrogênios. Lembram lá da glicólise anaeróbia? Então, quem vai receber esse íon hidrogênio, no caso da anaeróbia, só recapitulando, o piruvato, que vai se converter a lactato. Como estamos falando da glicólise aeróbia agora, aliás, da via aeróbia como um todo, o que ocorre é que esse hidrogênio ele passa pela cadeia de transporte de elétrons, reage com oxigênio e forma água e ATP. A gente vai ver isso um pouco melhor, né? Então, vejam vocês que, aqui ilustrando aí uma série de hidrogênios que são levados para a cadeia respiratória, e esse hidrogênio na cadeia respiratória forma ATP, até finalmente esse hidrogênio reagir com oxigênio, formando água. Formando água. Se esse oxigênio não estiver disponível, quem é que fica lá acumulado? Os íons H+, tá? Então, como esse oxigênio, né? Como esse hidrogênio ele é retirado? Eu já falei, pelo nosso NAD, né? O NADH, ele retira o hidrogênio do substrato e vai levar lá para a cadeia respiratória. Tem um outro transportador de hidrogênio, pessoal, que é só nesse caso, ele só acontece numa reação, que é o FAD, tá? Que é o FAD. É um outro carreador muito parecido com o NAD, uma configuração muito semelhante à do NAD, tá? Mas tem o mesmo papel, carrear o hidrogênio para a cadeia respiratória, cadeia de transporte elétrico, que é essa aqui, ó. Então, prestem atenção, cada NADH gerado, ele passa por uma sequência de reações de transportadores, que são chamados de citocromo, não precisa preocupar com o nome, até finalmente reagir com o oxigênio e formar água. E nesse transporte nós temos, então, a formação de ATPs, tá? A formação de ATPs, tá? Então, importante isso aqui, ó, cada NADH gerado, ele dá a formação de 3 ATPs. Já o FAD, que só acontece naquele momento particular ali do ciclo de Krebs, então a grande maioria do transportador é em forma de NADH mesmo, o FAD também tem o mesmo papel, porém, ele já, quando ele vai para a cadeia de transporte elétrico, ele já começa um degrau abaixo, ou seja, ele perde essa primeira formação aqui de ATP, ele perde essa primeira formação de ATP, né? Então, cada NADH gerado forma 3 ATPs, como eu falei, cada FAD apenas 2 ATPs. Uma outra ilustração, né, da mesma, só para reforçar para vocês, então, cada NADH gerado, né, o NAD, ele pegou o hidrogênio lá do substrato, de algum produto da glicólise ali, né, e nessa reação aí de transporte pelos citocromos até finalmente reagir com oxigênio, ele forma, então, 3 ATPs, tá? Já o FAD, como perde essa primeira geração aqui de ATP, cada FAD ligado ao hidrogênio formam 2 ATPs, tá? Então, a cadeia de transporte elétrons usa o NADH e o FADH para transformar ADP em ATP, ou seja, produzir ATP, cada NADH gerado 3, cada FAD 2, e ao final da cadeia, única participação do oxigênio, mas fundamental, o oxigênio está ali para reagir com aquele hidrogênio que veio, formando então água. Tá bem, pessoal? O que é interessante? Que
No caso do metabolismo anaeróbio glicolítico, apenas a glicose pode servir como substrato energético. Coloco essa figura, talvez meio complexa, mas somente para falar o seguinte: no caso do metabolismo aeróbio, além da glicose servindo como fonte de energia, nós temos a opção de gorduras, expressa aqui pelos triglicérides, e de proteína entrar como substrato energético, ou seja, o metabolismo aeróbio, desculpem, eu tenho uma formação de ATP que tem como substrato não só a glicose, mas também gorduras e proteínas podem entrar nesse metabolismo. Tá, pessoal? E agora, né, mostrando aqui então a outra situação. Eu já mostrei ali uma prova de atletismo, todas elas corrida, né? 100 metros, predominância TPCP, 400 metros, predominância glicolítica, e agora uma maratona, 42 quilômetros aproximadamente, né? Uma prova que o recorde aí gira em torno de 2 horas e poucos minutos, e esse é um queniano, que é o recordista, assim como o Bolt é o Pelé dos 100 e 200 metros, esse queniano, que eu não consigo falar o nome dele direito, é Eliud Kipchoge, não sei falar muito bem, confesso para vocês, mas ele é o cara das provas de maratona, né? Então percebam vocês, pessoal, o que é que... Primeiro, como um indivíduo consegue correr a 20, 21 km por hora de forma aeróbia ainda, porque 2 horas só pode ser predominância aeróbia, né? Ou seja, esses indivíduos altamente treinados aerobiamente, esses atletas de elite, fundistas, eles têm uma capacidade imensa de fornecer oxigênio para as células musculares, ou seja, ele tem uma alta capacidade de absorver do ar atmosférico, do coração bombear e transportar esse oxigênio até finalmente chegar nas células musculares, né? E eles conseguem isso de uma maneira tão grande que, mesmo a 21 km por hora, 22 km por hora em determinados momentos, eles conseguem realizar isso de forma aeróbia, sendo que nós, meros mortais, certamente estaríamos aí, se conseguíssemos correr a essa velocidade, estaríamos aí certamente no metabolismo anaeróbio, né? Então, eu quero ilustrar aqui também a prática, né? Só para vocês visualizarem, aí já na chegada, né? Mas como é a corrida dele aí, um indivíduo altamente treinado aerobiamente, somente para ilustrar um pouco, né? Disso aí que a gente vem falando. Essa aí ele bateu o recorde, inclusive, lá na maratona de Berlim, na Alemanha. 2 horas de prova agora, né? Já quase completando os 42 quilômetros. Qualquer um de nós aí nessa velocidade, certamente estaríamos aí lançando mão do metabolismo anaeróbio, mas esse, digamos assim, extraterrestre, né, podemos dizer, você vê que não dá nem para ver o segundo colocado. Não dá nem para ver o segundo colocado. Ele consegue aí uma capacidade de ofertar oxigênio que é praticamente não, é sobrenatural, né? Chega a ser sobrenatural. Tá bem? Então, pessoal, a avaliação da capacidade de você, que a gente vai falar em uma aula mais para frente, mas vale a pena aqui mencionar, a capacidade a capacidade máxima, né, de absorver, transportar e utilizar o oxigênio, que é o que a gente chama de VO2 máximo, aqui agora sim, VO2 máximo, é uma medida muito realizada também em fisiologia do exercício, e vejam, claro, que esses atletas altamente aeróbicos, eles têm um VO2 máximo altíssimo. O que é o VO2 máximo altíssimo? Uma alta capacidade de absorver, transportar e utilizar o oxigênio, né? E, consequentemente, conseguir desempenhos físicos muito altos ainda de forma aeróbia, né? Ou seja, eles conseguem atender uma alta demanda, eles conseguem ofertar oxigênio para atender uma alta demanda, né? Bom, então, já partindo para a reta final da nossa aula aqui, pessoal, o sistema ATP-CP. Qual que é o combustível? É a fosfocreatina, né? Precisa do oxigênio? Não.
Qual que é a velocidade de fornecimento de ATP? Muito rápida, é a mais rápida, porém, é também a mais limitada. Poucos segundos, a gente viu ali que na prova de 100 metros já começa a cair o rendimento no finalzinho da prova, já sugerindo a saturação do ATP-CP. No caso da glicólise anaeróbia, o sistema glicolítico, o principal combustível é a glicose, né? Também não há necessidade do oxigênio, fornece muito rapidamente também, não tão rapidamente como a ATP-CP, mas também é limitado. Não tão curto quanto a ATP-CP, mas muito limitado também, né? E o sistema aeróbio, ele consegue utilizar não só a glicose, mas também gorduras e proteínas, como eu falei. Esse, claro, precisa do oxigênio para quê? Para reagir com hidrogênio ali na cadeia de transporte de elétrons e formar água, né? Em comparação com os sistemas anaeróbios, a produção de ATP é mais lenta, em comparação, né? Porém, é quase que ilimitado. Se o indivíduo quiser caminhar o dia todo, ele consegue caminhar o dia todo, né? A via aeróbia é uma via quase que ilimitada, tá? Diferente do ATP-CP e do sistema glicolítico, que são altamente limitados. Então, você veja aí que tanto o ATP-CP, tanto a glicólise anaeróbia, como a via oxidativa, que está aqui muito bem ilustrado, dentro das mitocôndrias, tem ali o objetivo de formar o ATP, porém, né, a via aeróbia, né, essas moedas aí ilustrando o ATP, tem uma capacidade de gerar muito mais ATPs, uma capacidade muito maior de gerar ATPs, né? E também para reforçar um pouco, aqui em azul seria a via anaeróbia, em vermelho a via aeróbia. Percebam que quanto maior a duração do exercício máximo, né? Então, exercícios muito curtos. Olha, alta predominância anaeróbia, mas à medida que esse exercício ele vai aumentando em duração, a predominância anaeróbia ela vai reduzindo e à medida que vai aumentando duração, a predominância aeróbia vai aumentando, tá? E para finalizar aqui, então, o último slide que eu vou mostrar para vocês, né? Percebam aqui, atividade máxima de 10 segundos. Quem é o principal predominante via metabólica? É o rosa, aqui que eu estou marcando aqui, na cor rosa. Passei um pouco ali, mas na cor rosa. Quem é a cor rosa? ATP-CP. Então, atividade 10 segundos, ATP-CP predominante. Eu tenho ali um pouco do azul já acontecendo, né? Em termos de predominância, isso aqui é apenas uma estimativa. O anaeróbio, lático, ou seja, o glicolítico, e muito pouco de aeróbio. Quando a gente vai para o outro extremo, vamos pensar numa prova de 1 hora, né? Você vê que o anaeróbio está tão achatado que quase não consegue se perceber, muito menos diferenciar o que é ATP-CP do glicolítico e o aeróbio respondendo quase que na totalidade. Mais ainda para a maratona, que a gente acabou de ver, de aproximadamente 2 horas de duração, os atletas de elite. Praticamente não dá nem para perceber o anaeróbio dentro